Boa tarde a todos e a todas. Em atendimento aos artigos 70 e 71 da Constituição Federal da República e havendo quórum legal, conforme disciplinado nos artigos 42 e 43 do Regimento Interno deste Tribunal, com as presenças dos ilustres conselheiros Marco Peixoto, Iradir Pietroski, Renato Azeredo, Alexandre Mariotti, em substituição ao conselheiro César Miola, Daniela Zago, em substituição ao conselheiro Silac Xavier, e Letícia Aires Ramos, em substituição ao conselheiro Algir Lorenzon, bem como do ilustre Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Contas, Dr. Geraldo Costa da Camino. Em cumprimento ao artigo 36, inciso 1º, também do diploma interno, declaro aberta a 4ª sessão ordinária híbrida do exercício de 2022, realizada em conformidade com a Resolução 1124/2020 e Instruções Normativas número 9 e 10 de 2021 e número 1 de 2022. Registro ainda as presenças dos ilustres conselheiros substitutos Heloísa Pitinini e Roberto Loureiro. Procurador-Geral do Estado, pela Procuradoria-Geral do Estado, Dr. Eusébio Fernando Ruschel. Ausentes, o conselheiro César Miola, em razão de sua posse como presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, em Brasília, no dia de ontem, sendo substituído nesta sessão pelo conselheiro substituto Alexandre Mariotti. Os conselheiros Algir Lorenzon e Silac Xavier, em face das posses das novas administrações da Tricom e do IRB, e de compromissos institucionais em Brasília, Distrito Federal, sendo substituído nesta sessão, respectivamente, pelas conselheiras substitutas Letícia Aires Ramos e Daniela Zago, e, em férias, a conselheira substituta Ana Warkowski. Saúdo os senhores advogados, nas pessoas do doutores Cristiano Kessinger Paul e Digiane Silveira Canela, que requereram preferência para a realização de sustentação oral, telepresencial, e do doutor Edson Luiz Cosmo, que solicitou preferência de relato telepresencial, com acompanhamento. Também saúdo os administradores, prefeitos, servidores e o público que assiste neste plenário no canal do TCE, do YouTube ou através do portal do TCE. Saúdo ainda o diretor-geral, Dr. Mauro Carapessos, o chefe de gabinete da presidência, Fabiano Jeremia, e a equipe que assessora esta sessão, o assessor jurídico da presidência, Marcos Alberto Ferraza Trindade, o assessor do gabinete da presidência nesta sessão, Fábio Cabreira Gay, e a nossa sempre competente secretária, Débora Pinto da Silva. Em discussão e votação, as atas da segunda e terceira sessões plenárias ordinárias, híbridas, ficando assegurado aos senhores conselheiros o prazo regimental de 48 horas para apresentarem por escrito eventuais ressalvas, se assim desejarem. Aprovadas. Quero fazer aqui uma homenagem, que no dia de ontem, juntamente com o conselheiro Silac Xavier, com o conselheiro Renato Azeredo, o conselheiro Marco Peixoto e o conselheiro nosso decano Algir Lorenzon, prestigiamos e telepresencial também o conselheiro Iradir Pietroski, e sei que o doutor Geraldo da Camino também acompanhou, como colegas que aqui estão, e lá presente também o conselheiro substituto Roberto Loureiro, que esse também fez parte da nova diretoria da Tricom, e fomos prestigiar a posse do colega César Miola na presidência da Tricom, o que, sem sombra de dúvida, é motivo de grande orgulho para todos nós deste tribunal e do Estado do Rio Grande do Sul. Passado essa breve relato, e sem esquecer que a Tricom fez uma bela homenagem ao nosso decano, conselheiro Algir Lorenzon, que está se despedindo desta casa depois de 32 anos. Agora, no mês de março, deve requerer a sua aposentadoria e, a convite do senhor governador, ir para servir ao Estado na agência reguladora AGERGS. Pergunto aos senhores conselheiros se existe algum processo a ser retirado de pauta. Em primeiro, consulto os que têm pauta. Conselheiro Marco Peixoto, boa tarde. Vossa Excelência, alguma consideração com a sua pauta? Boa tarde, senhor presidente. Queria, antes da retirada do processo, fazer as suas palavras, as minhas, a respeito desse importante evento que aconteceu ontem, muito bem prestigiado por várias autoridades, muitos conselheiros, enfim, e foi a posse
simultânea da Tricom, do IRB e da Abracom, e a Audicom, que permaneceu com seu presidente. E os conselheiros César Miola, o conselheiro Gilberto Pontes e o conselheiro Joaquim Castro, respectivamente, foram escolhidos presidentes para o próximo biênio, né? E o ministro Marcos Benquerê como presidente na sequência da Audicom. E queria lembrar que já, tão logo nós tomamos posse, hoje iniciamos uma série de audiências, a começar pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que tivemos hoje pela manhã, né? Eu não pude permanecer durante toda a audiência, porque eu tinha que presidir a segunda Câmara hoje pela manhã, às 10h30. Né? Hoje, às 17 horas, nós teremos uma reunião, uma audiência com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o senador Davi Alcolumbre. Logicamente, o assunto, primeiramente, seria a relação institucional que queremos exercitar a partir de agora com os poderes constituídos a nível federal. Já estou pré-agendando o conselheiro presidente César Miola, que me solicitou com o ministro Onyx Lorenzoni e outros, para as próximas semanas, para levar a eles a nossa preocupação quanto a algumas questões que envolvem as diretrizes que hoje são direcionadas a todas as cortes de contas estaduais. Então, já temos um grupo que foi constituído para acompanhar essas audiências, né, coordenado e comandado pelo presidente Miola, pelo seu vice Dilson, né, e logicamente, eu e outros colegas estamos participando. Então, só queria dar esse depoimento, porque tão logo houve essa posse que teve lá ontem, no Instituto César Delo Correia, do Tribunal de Contas da União. A partir de hoje, há uma sequência de encontros que virão a partir da próxima semana. Dito isso, presidente, eu queria cumprimentar a todos os colegas, em especial o presidente, e quero comunicar a retirada de pauta do item 2, o recurso de embargos da Prefeitura Municipal de Gramado. Esta é a retirada de pauta que eu tenho nesse momento. Obrigado, conselheiro Marco Peixoto. Consulto o conselheiro Iradir Pietroski. Boa tarde, presidente. Em seu nome, saúdo a todos que acompanham essa sessão. Eu informo que estou reiterando o primeiro item 1, processo 27.246.28, Executivo Municipal da Alpes, que foi incluído na pauta pela Secretaria da Sessão. Estou retirando de pauta. Ok, obrigado. Consulto o conselheiro Alexandre Mariotti. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, na sua pessoa, todos os conselheiros, conselheiros substitutos, o representante do Ministério Público, o representante do Procuradoria-Geral do Estado, os servidores, e também me associando a Vossa Excelência na saudação feita aos colegas que foram empossados ontem, com destaque para o novo presidente da Tricom, conselheiro César Miola, a quem eu tenho a honra de substituir nessa sessão. E assim sendo, para fazer jus à substituição, estou mantendo todos os processos anteriormente pautados. Obrigado, conselheiro Mariotti. Consulto agora para alguma consideração os conselheiros que estão sem pauta. Conselheiro Renato Azeredo. Senhor presidente, apenas para cumprimentar Vossa Excelência na condução dos trabalhos desta sessão, cumprimentando Vossa Excelência, estendo os cumprimentos a todos os demais integrantes deste conselho, conselheiros substitutos, representantes do Ministério Público de Contas, da Procuradoria-Geral do Estado, servidores, advogados já presentes nessa sessão, via sustentação oral que tem conhecimento. Então, estendo os cumprimentos a todos. Nós estivemos aqui prestigiando a posse do conselheiro César Miola, é o segundo presidente gaúcho, então, toma posse na presidência da Tricom. Tivemos o conselheiro já aposentado, Vitor Fationi, e agora, depois de um longo período, assume o conselheiro César Miola, um conselheiro prestigiado, reconhecido nacionalmente. Seguramente irá
realizar um importante trabalho na condução desta entidade, que congrega uma série de interesses, mas muitos deles interesses públicos por excelência. Também tomou posse o conselheiro substituto Roberto Loureiro, mostrando o prestígio deste Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. E, com isso, senhor presidente, informo que não tenho pauta para essa sessão, em razão deste compromisso, mas estou inteiramente à disposição, se fizer necessário, para os debates nos demais processos. Obrigado, conselheiro Renato. Consulto a conselheira Daniela Zago, em substituição ao conselheiro Silag Xavier. Excelentíssimo conselheiro Alexandre Postal, saúdo Vossa Excelência na presidência dos trabalhos durante a tarde de hoje. Em seu nome, saúdo todos os demais presentes a essa sessão e ao público que nos assiste. E, conjuntamente, uma saudação especial a todos os empossados na data de ontem, com destaque ao conselheiro César Miola, que irá presidir, então, a Tricom. Conjuntamente, saúdo o presidente do IRB, conselheiro Gilberto Pontes, também o excelentíssimo ministro substituto Marcos Benquerer, que tomou posse na Audicom, e demais empossados. Conjuntamente, agradeço o voto de confiança da Audicom para novamente fazer parte de uma das diretorias, assim como também ao IRB participando em um dos comitês temáticos. Feitas essas saudações, confirmo a informação de Vossa Excelência de que estou substituindo o conselheiro Silag Xavier, mas não tenho pauta para esta sessão. Obrigada. Ok, obrigado, conselheiro Daniela. Consulta a conselheira Letícia Aires Ramos, em substituição ao conselheiro Algir Lorenzon. Boa tarde, senhor presidente, conselheiro Alexandre Postal. Lhe saúdo na condução dos trabalhos dessa sessão telepresencial do dia de hoje, do Tribunal Pleno. Meus cumprimentos a todos, conselheiros substitutos e conselheiras substitutos, representante do Ministério Público de Contas, também todos os servidores que assessoram e permitem a realização desta sessão. Também gostaria de me associar a todas as homenagens e deferências pelo dia de ontem. Eu pude acompanhar pela sessão virtual a toda a posse, a solenidade de posse conjunta da Tricom, Abracom e IRB, e também a recondução do ministro substituto Marcos Benquerer na diretoria, na presidência da Audicom. Gostaria também, hoje de manhã fiz esses registros, mas acabei não falando, mas achei muito oportuna e gostaria de referir a homenagem feita ao conselheiro Algir Lorenzon na tarde de ontem, na sessão de posse conjunta. Muito merecida. Com certeza este tribunal aqui também fará muitas homenagens ao nosso decano. Senhor presidente, confirmo, não tenho pauta para a tarde de hoje. Ok. Obrigado, conselheira Letícia. Iniciamos, então, o processo de julgamento com preferências de sustentação oral. É o item 1 da pauta do conselheiro substituto Alexandre Mariotti, em substituição ao conselheiro César Miola. O processo é o 14.447/18/7, órgão executivo municipal de Capela de Santana. É um pedido de revisão proposto em face de decisão proferida no processo 5861-16-1, recurso de embargos interposto em face de decisão proferida no processo 1908-14-2, contas de gestão exercício 2014. O proponente é José Nestor de Oliveira Bernardes, o advogado solicitante, o doutor Cristiano Singer Paul, OAB RS 45945. É telepresencial e está com a palavra o conselheiro Alexandre Mariotti para relatar o item 1 de sua pauta. Senhor presidente, renovando saudações e fazendo uma saudação especial ao doutor Cristiano Gessinger Paul, que fará sustentação nesse processo, e nessa saudação incluo os demais advogados que participarão ou que assistem à sessão. O processo apregoado por Vossa Excelência trata de um pedido de revisão interposto contra uma decisão proferida à unanimidade no processo de contas de gestão identificado na epígrafe
confirmada em recurso de embargos e embargos declaratórios. O julgado rescindendo conteve a recomendação, multa de R$ 1.200 ao senhor José Nestor de Oliveira Bernardes, fixou débito no valor de R$ 196.258,33 de responsabilidade do mesmo administrador e julgou regulares, com ressalvas, as contas do senhor José Nestor de Oliveira Bernardes. No seu pedido de revisão, o requerente dirige seu foco ao item 1.6.2, inexistência de controles referentes às aquisições de Cyber Cascalho, do qual resultou uma imputação de débito de R$ 173.190,40, afirmando que a documentação juntada ao presente feito logrou descaracterizar a inconformidade, resultando assim sustentada a despesa. Acresceu que não foi possível oportunamente juntar os elementos apresentados, porquanto fê-lo nas contas de gestão do exercício anterior, 2013, onde constou a mesma fonte. Contudo, concluiu, naquele feito em sede recursal, a glosa teria sido afastada. Ato contínuo discorreu sobre a presença dos requisitos da medida antecipatória postulada e, em sequência, o Ministério Público de Contas e Unidade Técnica posicionaram-se pela admissibilidade e improcedência do pedido. É o sucinto relatório. Obrigado, conselheiro Mariotti. Tendo havido o requerimento da parte interessada nos termos regimentais, concedo a palavra por 15 minutos ao advogado Dr. Cristiano Kissinger, ou OAB-RS 45945, para que sustente oralmente suas razões. Está com a palavra, Dr. Cristiano. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras conselheiras, doutoras conselheiras, excelentíssimos doutores conselheiros, doutor Geraldo Camino, procurador, colegas advogados, servidores. Depois de algum tempo, é uma honra retomar a tribuna dessa colenda Corte de Contas. E ocupo a tribuna dessa corte mais do que com um pedido de revisão. Em realidade, trago aqui um pedido de súplica de um prefeito de um pequeno município, de um ex-prefeito de um pequeno município, que teve contra si apontada uma glosa que para ele é um valor vultoso. E não desconhece o pedido de revisão os estreitos limites dessa medida. Mas o que se quer aqui, e na sustentação oral, é debater este caso sob o viés da responsabilidade subjetiva. E isso deve ser caro tanto para o caráter didático-pedagógico das decisões dessa colenda corte, como também para o efeito penalizante da pena pecuniária. Porque para aquele prefeito que recebe contra si uma ordem de restituir valores, pesa sobre ele, sim, a pecha de que algo errado fez com esses valores. E, na realidade, tal qual no exercício de 2013, o que há é uma irregularidade no preenchimento dos canhotos do controle de Cyber e Brita. Em 2013, diante de tais documentos, a glosa foi afastada. Em 2014, houve falha? Houve falha. Houve falha na apresentação dos documentos? Houve. Mas, e é isso que se traz à consideração de Vossas Excelências, no bojo desse pedido de revisão, que, reitero, é mais do que uma revisão, é uma súplica, é o quê? Não há qualquer viés de subjetividade da atuação deste prefeito em relação a este gasto. Não há o mínimo adminículo que impute a ele responsabilidade acerca do modus, do como, ou vinculação com esse fato, a aquisição de Saibro e Brita. A capital de Santana é um município que tem várias estradas vicinais que não são pavimentadas. Portanto, e já agradecendo e sucintamente, o pedido é este, que se examine esta revisão, tal qual se examinou o exercício de 2013, que com base nos mesmos documentos afastou a glosa. É pontual o pedido de revisão, é a glosa sobre este ponto. Para ele, José Nestor de Oliveira Bernardes, a pena é demasiadamente pesada. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção
Uma boa tarde de trabalho. Obrigado, doutor Cristiano. Seja sempre bem-vindo a esta Corte de Contas. Concedo a palavra ao representante do Ministério Público de Contas, nos termos regimentais, doutor Geraldo Costa da Camino. A palavra está à sua disposição. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, saúdo os demais conselheiros e conselheiras, titulares e substitutos, senhor procurador de Estado, senhora secretária, senhor advogado, a quem cumprimento pela excelente sustentação da tribuna. Permita-me, senhor presidente, inicialmente também me somar aos cumprimentos pela assunção ontem da presidência da Tricom por parte do nosso colega e amigo César Miola. É realmente um momento de extrema relevância. Já houve um outro membro desta casa que presidiu a Tricom, o conselheiro Vitor Fationi, mas o conselheiro Miola realiza o feito inédito de ter sido o primeiro a presidir as duas associações. Foi presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas e agora presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas. A ele, nosso reconhecimento, nossos votos de pleno êxito e a todos os demais empossados ontem também. Uma palavra especial nesta série de cumprimentos que certamente teremos por ocasião da despedida do conselheiro Algir, também pela tocante homenagem que ele foi alvo ontem na sessão, na reunião da Tricom. Em relação ao processo, da forma referida pelo eminente relator, ratifico o parecer. Obrigado. Obrigado, doutor Geraldo. Coloco em discussão o referido processo. Ninguém querendo discuti-lo, coloco a palavra o conselheiro substituto Alexandre Mariotti para proferir o seu voto. Doutor Mariotti. Senhor presidente, cumprimentando o advogado Cristiano Gessinger Paul pela objetividade da sua sustentação, que aborda o que seria, digamos, abordável dentro do contexto em que esse pedido de revisão é examinado, eu passo ao voto, e iniciando por dizer que, na linha da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, bem como na manifestação do Ministério Público de Contas, eu estou conhecendo do pleito revisional. No mérito, eu estou adotando integralmente a análise da supervisão, deixando de transcrevê-la, contudo, a fim de evitar repetições. Trata-se de uma judiciosa análise acerca da documentação adjuntada, que, em última análise, sustenta toda a argumentação da demanda proposta. E a supervisão emitiu posição e perspectiva dúplice, sempre com foco na documentação trazida ao feito. A primeira, concernente à subsunção da espécie, a previsão contida no artigo 132, inciso 4 do Regimento Interno. E a segunda, quanto à capacidade probante dos subsídios apresentados. As conclusões que estou ora ratificando disseram da inviabilidade de se acolher os novos documentos segundo as finalidades colimadas. Documentos esses que, em rigor, sequer credenciariam a revisão a um juízo de deferimento. A supressão do débito vinculado à mesma falha, tal como mencionado na defesa e agora da tribuna, não constitui algo necessariamente a ser seguido. No particular, é relevante consignar que a inconformidade foi reconhecida, a exemplo da deficiência de liquidação de despesas, que culminou com a emissão de alerta que, diga-se, foi inobservado, conforme se verificou no exercício subsequente, que é o que está em exame. Com isso, não resta dúvida sobre a existência da despesa irregular, o que justifica a permanência do débito. Por fim, embora não tenha a rescisória cogitada a regularidade ou não das contas de gestão, não se dispensa posicionamento a respeito, considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, nos recursos extraordinários 848, 826 e 729 e 744, no sentido de caber ao Poder Legislativo exclusivamente o julgamento das contas de prefeitos, e tendo em vista a orientação fixada por essa Corte no processo número 4513, 020017-4, em 27 de 11 de 2019. Não obstante esse encaminhamento, na linha das resoluções 4 de 2006 e 2 de 2020 da Tricom, reafirmo que a mitigação das competências das Cortes de Contas em decorrência dos efeitos julgados limita-se exclusivamente aos efeitos a serem conferidos à prestação das contas pelo TCE, especialmente no que tange disposto no artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar número 64 de 1990, ou seja, para fins de declaração de inelegibilidade do administrador.
Entendo, portanto, que se mantém intactas as competências do tribunal para emitir parecer prévio, fixar débito, impor multa, expedir medidas acautelatórias, bem como realizar determinações e recomendações. Nesse sentido, já a decisão do STF ficou reconhecido que permanece rígida a competência do TSE para a aplicação de multa decorrente do processo instaurado pela Corte. Por tratar-se de matéria relevante de ordem pública, que tem esteio em competência de origem constitucional, proclamado pelo STF, considero que os comandos relativos a julgamento da responsabilidade do gestor devem ser excluídos da decisão hostilizada, independentemente de requerimento. Em face do exposto, voto pelo não conhecimento, voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão e no mérito do seu não provimento, mantendo-se o decisório atacado por seus próprios fundamentos. De ofício, contudo, excluo a letra E da decisão, que julgou regulares com ressalvas às contas do proponente. É como voto. Obrigado, conselheiro Mariotti. Coloco em discussão o referido processo. Se ninguém deseja discutir, colhe os votos. Como voto possível. Conselheiro Renato Azeredo. Sim, conselheiro Renato. Eu gostaria apenas de informar, com máxima vênia ao relator, parece que a despesa é incontroversa, sua natureza irregular, mas eu gostaria de ver a extensão em relação à ação do gestor com relação a essas atividades. Então, eu anuncio um pedido de vista para um melhor exame da matéria. Ok. Acato o pedido de vista do conselheiro Renato Azeredo. Com isso, vai o processo ao seu gabinete. Prossigo, então, conselheiros. O item 2 da pauta do conselheiro Iradir Pietroski é o processo 27.045.29, órgão executivo municipal de Santo Antônio da Patrulha. É o recurso de embargos interposto em face de decisão proferida no processo 40.32.16.6, uma inspeção especial. O recorrente é Daisson Maciel da Silva. Solicitante, advogada Digiane Silveira Estecanella, OAB RS 78221, telepresencial. Com a palavra o conselheiro Iradir Pietroski para relatar o item 2 da sua pauta. Saúdo o senhor presidente. Só um pouquinho, filha. Saúdo o senhor presidente, conselheiro Marco, o conselheiro Alexandre Postal. Saúdo os senhores conselheiros. Saúdo os conselheiros e conselheira substituto. Saúdo o nosso procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Geraldo Costa da Camino, procurador de Estado, Dr. Eusébio Rusch, senhora secretária Débora Fernanda, saúdo a advogada Digiane Steganella, em seu nome, saúdo os demais advogados que acompanham essa sessão, servidores, senhoras e senhores que acompanham esta sessão. O processo é o item 2 da minha pauta, trata o presente expediente de recurso de embargo interposto pelo senhor Daisson Maciel da Silva, administrador do Executivo Municipal de Santo Antônio da Patrulha, objetivando informar as alíneas C e G da decisão, prolatada no processo de inspeção especial 4.032/16, dígito 6, referente aos exercícios 2016 e 2017. A supervisão de instrução registra que o recorrente informa que tramita na esfera administrativa municipal o processo que está averiguando o contrato de prestação de serviço com a empresa German e Pechmann Limitada. Diz ainda que o atual gestor firmou portaria para fins de atender plenamente aos determinados na linha D da decisão recorrida e instaurar processo administrativo especial, com fim de apurar os fatos apontados, com vista à apuração das responsabilidades e eventual ressarcimento ao erário. Sobre a determinação da abertura de inspeção especial junto ao Hospital de Santo Antônio da Patrulha, o recorrente diz que o hospital teve sua gestão assumida pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia em maio de 2017 e que atualmente uma comissão de fiscalização implantada pela Prefeitura, juntamente com a Unidade de Controle Interno Municipal,
acompanham mensalmente a prestação de contas da instituição ao município. Entende assim não ser necessária a abertura da inspeção especial junto àquele hospital, pois não haveria qualquer indício de irregularidade ou insuficiência nesse aspecto. Por fim, quanto à multa, o apelante sustenta que seria desproporcional porque, em sua concepção, as supostas irregularidades sequer estavam comprovadas nos autos. A CIQM defende o posicionamento de que, diversamente do que entende o recorrente, as inconformidades foram bem demonstradas nos autos, tendo a multa sido objeto de juízo de valor e proporcionalidade pelos julgadores de primeiro grau. Além disso, o presente recurso, o gestor nada esclarece especificamente sobre as irregularidades. No que toca à determinação da linha G, a decisão a qual a supervisão de instrução entende que o fato de o hospital estar atualmente bem gerido, como informa o recorrente, não é impeditivo para que se instaure uma inspeção especial. Dessa maneira, o órgão técnico opina por não provimento do recurso. O Ministério Público de Contas anui, em linhas gerais, as considerações formadas pela CIQM, opinando pelo conhecimento do presente recurso e no mérito por seu não provimento. São breve relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Iradir Pietroski. Tendo havido requerimento da parte interessada nos termos regimentais, concedo a palavra por 15 minutos à advogada Digiane Silveira Stecanella, OAB-RS 78221, para que sustente oralmente suas razões. Por 15 minutos. Está com a palavra, doutora. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Sim. Excelentíssimo senhor, doutor conselheiro Alexandre Postal, presidente do Pleno, conselheiro Iradir Pietroski, relator do processo em apreço, nas suas pessoas, cumprimento os demais integrantes. Colegas advogados, servidores dessa corte, muito boa tarde. Doutora, a senhora não está com algum outro aparelho ligado na sua sala? Ou usando... Não? Não, doutor, só... Está dando uma microfonia. Desculpe, então, prossiga. Ok. Trata-se, então, de um recurso de embargos interposto em decorrência de uma decisão exarada nos autos de uma inspeção especial aberta em decorrência de uma contratação pelo Executivo Municipal de Santo Antônio da Patrulha com a empresa German Peckman, referente aos contratos dos anos de 2015 e 2016, e contratos posteriores. Assim, excelências, aqui estou para destacar os fatos e argumentos já sintetizados em memoriais, com o intuito de que a justiça seja feita. De uma forma resumida, o recurso de embargos, ele versa sobre os itens C e G da decisão em comento. O item C diz respeito a uma multa de R$ 1.200 ao gestor da época, senhor Daisson, e o item G é a indicação submetendo a presidência deste tribunal a abertura de uma inspeção especial junto ao hospital local, Santo Antônio, para averiguar a situação financeira, operacional e técnica patrimonial do hospital. Ocorre que desde o início, já apresentado no recurso de embargos, já tem 2 processos administrativos em tramitação na Prefeitura de Santo Antônio. Um processo, aberto pela Portaria 1886, que está averiguando todas as contratações do município com a empresa German, e, paralelo a isso, após a decisão, também o prefeito Daisson emitiu a Portaria 2117 de 2020, para averiguar possíveis responsabilidades e eventual ressarcimento ao erário. Então, em decorrência da tramitação desses 2 processos, entendemos ser desnecessário a abertura de uma nova inspeção especial para averiguar a situação operacional do hospital. Conforme já relatado nos memoriais do processo de inspeção que foi julgado e agora no objeto dos embargos, o prefeito Daisson, no início da sua gestão em 2017,
iniciou as tratativas para contratualização com a Irmandade Santa Casa, uma instituição de alto renome e respeito a nível estadual. E em maio de 2017 foi firmado um convênio de gestão hospitalar e um contrato de pronto atendimento de urgência e emergência no hospital local. A Irmandade de Santa Casa, ela permanece gerindo o hospital local até os dias de hoje, ou seja, desde 2017, há 7 anos, é esta instituição respeitada que está gerindo o hospital local. O que aconteceu? Em decorrência destes contratos anteriores feitos com a empresa Germa, o município teve que gerir o hospital de janeiro de 2017 até maio de 2017 com a vinda da Santa Casa. Após a vinda da Santa Casa, a situação do hospital melhorou de forma significativa, porque o hospital local passou a ser um hospital regional. Ele atende 23 municípios do litoral norte, e todo o trâmite dos contratos e do convênio de gestão, eles são acompanhados por uma comissão de fiscalização e pela própria unidade de controle interno do município. Então, conforme já demonstrado nos autos, se entende que é desproporcional e desnecessário a abertura de uma nova inspeção especial para averiguar a situação operacional do hospital, porque a época da determinação e da inspeção e da averiguação não era a Santa Casa que estava gerindo o hospital, era uma outra instituição privada, o que não está acontecendo agora. Tanto que o serviço de excelência ele foi dado continuidade, que o próprio atual prefeito de Santo Antônio, Rodrigo Massulo, manteve a mesma entidade, renovando o contrato de prestação de serviços. É nesse sentido, de uma forma muito resumida, que eu peço a vocês que seja feita justiça, excluído a multa de R$ 1.200 ao gestor da ISOM, bem como excluído o item G daquela decisão. Sou grata pela atenção de todos. Digiane. E concedo a palavra ao representante do Ministério Público de Contas nos termos regimentais, doutor Geraldo Costa da Camino. Senhor presidente, renovo saudações, Vossa Excelência e ao egrégio colegiado, saúdo a eminente advogada aqui em cumprimento pela ostentação e ratifico o parecer nos termos referidos pelo relator. Obrigado. Obrigado, doutor Geraldo. Coloco em discussão a matéria. Se ninguém deseja discuti-la, com a palavra o conselheiro Iradir Pietroski para proferir o seu voto, conselheiro Pietroski. Muito bem. Atendido os pressupostos legais e regimentais relativos à admissibilidade, tenho que o reclamo pode ser conhecido pelo egrégio plenário. O administrador apresenta correções que, embora fundamentais, não tem a faculdade de desfazer as falhas havidas em sua gestão, de maneira que a penalidade pecuniária deve refletir a avaliação desse período, o que, em meu juízo, foi bem determinado pela decisão ACO, não cabendo reforma quanto a esse aspecto. O recorrente contesta também a linha G da decisão de primeiro grau, que submete à presidência deste tribunal proposição no sentido de determinar a abertura de inspeção especial junto ao Hospital de Santo Antônio da Patrulha. O principal argumento que se vale o antigo gestor é a nova sistemática de gerenciamento que vem sendo adotada para o Hospital Municipal. Desse modo, frente a esse sistema de verificação e controle, o embargante entende não ser necessária a abertura da inspeção especial junto ao Hospital de Santo Antônio. Todavia, em relação a esse consectário, me alio ao posicionamento da área técnica ao defender que o fato do Hospital Santo Antônio da Patrulha estar atualmente bem gerido, como alega o embargante, não é impeditivo para que se instaure uma inspeção especial para avaliar as suas condições gerais. Cabe destacar que, ao término dos trabalhos de campo da inspeção original,
tornou-se evidente que alguns dos problemas detectados não podiam ser acreditados exclusivamente às empresas de saúde, mas também à prefeitura local, que não estruturou adequadamente um sistema de controle e fiscalização da execução do ajuste. E ainda, as deficiências estruturais no Hospital Municipal, que ocupava e ocupa papel de destaque no atendimento hospitalar da região, movimentando um volume significativo de recursos públicos e oferecendo serviços de elevada relevância, não só à população do próprio município, como também a de muitas cidades no entorno. Assim, a determinação do órgão cameral é totalmente assentada em sólidas razões de necessidade pública que haja vista a preemência em que se avaliar as reais condições de funcionamento do Hospital de Santo Antônio da Patrulha para os fins a que se destina. É importante lembrar que os detalhamentos de eventual futura auditoria, hoje abarcada no processo de contas especial, deverão ser determinadas por conselheiro relator a ser definido, ouvida a área técnica, portanto, o contexto e as condições em que o trabalho deverá ser realizado ainda serão definidos em momento oportuno, caso a presidência desse tribunal acolha a proposição. Com efeito, o disposto da linha G do deciso é comando que se dá mais ao próprio órgão de controle externo do que ao órgão jurisdicionado. E ainda que se ressalve o direito deste de impugnar a sanção. Compete àquele analisar os requisitos de criticidade, materialidade, relevância e conveniência, realizar ou não novo procedimento fiscalizatório. Ante o exposto, em conclusão geral, em consonância com o substrato lançado pela área técnica e pelo agente ministerial, estou votando pelo conhecimento do presente recurso de embargos e, no mérito, por seu não provimento. É como voto, senhor. Obrigado, conselheiro Iradir. Coloco em discussão o referido processo. Se ninguém deseja discuti-lo, colhe os votos. Como vota o conselheiro Marco Peixoto? Eu voto com o relator, presidente. Obrigado. Como vota o conselheiro Renato Azeredo? Estou acompanhando o relator, presidente. Obrigado. Como vota o conselheiro Alexandre Mariotti? Também acompanhando bem fundamentado o voto do conselheiro Iradir Petroski. Obrigado. Como vota a conselheira Daniela Zago? Da mesma forma, excelências, acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado. Como vota a conselheira Letícia Ramos? Acompanho o voto do relator. Obrigado. Então está aprovado por unanimidade o relatório do processo 27045-29 do conselheiro Iradir Petroski, Executivo Municipal de Santo Antônio da Patrulha. Não temos mais nenhum pedido de preferência de sustentação oral, mas sim temos um pedido de preferência de relato, que é a primeira preferência de relato com acompanhamento telepresencial, solicitada pelo advogado Dr. Edson Luiz Cosmo. É o item 1 da pauta do conselheiro Marco Peixoto. O processo é o 13.011.16.9, Executivo Municipal de Vacaria. É um pedido de revisão proposto em face da decisão proferida no processo 14.11.15.2, recurso de embargos, interposto em face de decisão proferida no processo 10.15.11.8, processo de conta exercício 2011, proposto por Eloy Poltronieri. E o Dr. Edson Luiz Cosmo está assistindo à referida sessão. Está com a palavra conselheiro Marco Peixoto. Muito bem, senhor presidente. Demais conselheiros que participam dessa sessão, conselheiro Iradir Petroski, Renato Azeredo, doutor Alexandre Mariotti, doutora Daniela Zago, que está presente também, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, doutor Geraldo da Camino, o senhor procurador do Estado, José Berruchel, enfim, a Débora, que nos acompanha. Senhor presidente, eu tenho aqui o item 1 da minha pauta, que, logicamente, eu não sei se depois terá alguma outra preferência. Não, é o único. Então, eu posso continuar relatando todos os meus processos, né? Bom, então, o item 1 da minha pauta, o advogado... Doutor Edson Cosmo.
Edson Cosmo, que não está aqui na nossa telinha. Então, é um pedido de revisão, item 1, 0130, 11, 0200, que é a Prefeitura de Vacaria, Eloy Paul Tornier, doutor Edson Cosmo e outros. O órgão técnico analisou e sugeriu a sua improcedência, o Ministério Público opina na mesma linha. Examinando os requisitos de admissibilidade, constato que o pedido de revisão foi protocolado por parte legítima após o trânsito em julgado da decisão, respeitado o prazo decadencial regimentalmente estabelecido. Quanto ao mérito, pelas razões que expus no material disponibilizado, que aqui sintetizo, seguindo o entendimento adotado nas decisões relatadas no processo, considero devidamente justificados os pagamentos realizados pelo Executivo de Vacaria, no âmbito do termo de parceria 004 de 2011, no período de agosto a dezembro deste ano, de 2011. Razão pela qual afasto o débito imputável ao proponente. Ante o exposto, voto pela admissibilidade do pedido de revisão e, no mérito, pela sua procedência, a fim de rescindir a linha E da decisão e excluir o débito relativo ao item 2.1 do relatório da auditoria, mantendo inalterados os termos da decisão de revisão. É o meu voto, secretário. Obrigado, conselheiro Marco. Coloco em discussão o referido processo. Se ninguém deseja discuti-lo, colho os votos. Como vota o conselheiro Iradir Pietroski? Som, conselheiro. O som. Estou acompanhando o relator, senhor presidente. Obrigado. Como vota o conselheiro Renato Azeredo? Senhor presidente, eu anuncio pedido de vista dos autos. Se eu tenho alguma dúvida do presente processo, gostaria de examinar com maior profundidade. Ok. Então, um pedido de vista do conselheiro Renato Azeredo, esse processo vai ao seu gabinete. Não temos mais nenhum pedido de sustentação oral, nem preferência de relato. Passamos de imediato à pauta normal. E de imediato passo a palavra ao conselheiro Marco Peixoto para relatar os processos da sua pauta. Som, conselheiro Marco. Som. Desculpe. É o 030-289-0200, é um recurso de embargos da Prefeitura de Dilermando de Aguiar, José Clayton Ilha, procurador vários, Bruno Bosley e outros. Esse recurso de embargos que negou a 2 atos de admissão. O órgão técnico sugeriu pelo registro de um ato e a manutenção da decisão contra negativa do outro. O MPC opina no mesmo sentido do órgão técnico. E o meu voto ratifica os juízos anteriores exarados, uma vez que estão preenchidos os requisitos legais e regimentais de admissibilidade, razão pela qual o recurso deve ser conhecido. Quanto ao mérito, de pronto anuncio, pelas razões que expus no material disponibilizado, acompanho as conclusões do órgão técnico do Ministério Público de Contas, no sentido de registrar o ato da admissional para a função de motorista, mantendo inalterados os demais termos da decisão recorrida. É o meu voto. Obrigado, conselheiro Marco. Coloco em discussão o referido processo. Ninguém desejando discuti-lo, colhe os votos. Como vota o conselheiro Iradir Pietroski? Com o relator. Obrigado. Como vota o conselheiro Renato Azeredo? Com o relator. Obrigado. Como vota o conselheiro Alexandre Mariotti? Acompanho o relator. Obrigado. Como vota a conselheira Daniela Zago? Da mesma forma, acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado. Como Muito vota bem. a conselheira Letícia Aires Ramos? Da mesma A forma, doutora acompanho. Letícia, desculpe, doutora Letícia, não tinha lhe saudado anteriormente, desculpe. Imagina, obrigada. Tá bom. Obrigado Eu não tinha- a todos. Comunico que o processo 30.289.19.5, proferido pelo conselheiro Marco Peixoto, foi aprovado o seu voto por unanimidade. Prossiga, conselheiro. Som, conselheiro. Fica a minha falha, doutora Letícia, porque a senhora está no pleno, né? Está. Eu não estou visualizando. Bom, esse recurso de embargo do item 4, 0011-73-0220, é da EGR, SA. O recorrente é o Ministério Público de Contas, que contra a decisão que afastou apontamentos contidos no relatório de auditoria,
aplicando assim multa ao recorrido, débito e determinação para utilização de parâmetros estipulados pelo TCU em acórdão que se observado o contraditório, a defesa, o senhor Nelson Lídio Nunes foi intimado a prestar contrarrazões, cujos argumentos estão descritos no material que disponibilizei com antecedência regimental. O órgão técnico sugeriu o provimento parcial para que se fixe débito e se expressa determinação ao gestor. O MPC, na condição de fiscal da lei, opina pelo provimento do recurso. O meu voto, preenchidos os requisitos legais e regimentais de admissibilidade, conheço o presente recurso. Registro que no extenso e detalhado voto que foi disponibilizado com a devida antecedência a todos os julgadores, expressei todas as razões e fundamentos que embasaram a minha manifestação, de modo que passarei diretamente à parte dispositiva do voto. E o meu voto é pelo conhecimento do presente recurso de embargos e no mérito pelo seu provimento parcial para incluir no dispositivo da decisão recorrida a determinação para que em futuras contratações seja utilizada a sistemática recomendada pelo Acordo 2622/2013 do TCU, como forma de evitar eventuais desequilíbrios financeiros nos contratos, mantendo inalterados os demais termos da decisão recorrida. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Marco. Coloco em discussão o referido processo. Se ninguém deseja discuti-lo, colhe os votos. Como voto, o conselheiro Iradir Pietroski. Senhor presidente, eu estou acompanhando o relator e quero ratificar aqui a suspensão no próximo processo do conselheiro Marco Peixoto. Ok, obrigado. Acompanho o relator. Como voto, o conselheiro Renato Azeredo. Com o relator. Obrigado. Como voto, o conselheiro Alexandre Mariotti. Senhor presidente, a matéria é complexa, o voto é longo e eu gostaria de ter vista dos autos para me sentir mais seguro quanto ao meu posicionamento. Certamente, conselheiro Mariotti. Esse processo de número 117320, empresa Gaúcha Ferrovia SA, será encaminhado ao seu gabinete para um pedido de vistas. Prossiga, conselheiro Marco. O processo seguinte tem o pedido de suspeição do conselheiro Iradir Pietroski. Nós temos quórum tranquilo para poder fazer a votação. Vossa Excelência relata o item 5 da sua pauta. Abre o som, conselheiro Marco. É isso aí, presidente. A idade vai pegando, não adianta. Vamos lá. O item 5 é 030-265-0220, do recurso de embargos. Prefeitura de Bagé. Ezequiel Severo, interessado, e a advogada Mara Benites. É contra a decisão que negou o registro ao ato de aposentadoria de seu Ezequiel Severo, e onde o órgão técnico analisou os recursos e as razões recursais e sugeriu o não provimento. O MPC opina pelo conhecimento e seu não provimento. E o meu voto registro, que expressei no meu extenso e detalhado voto, as razões e fundamentos que embasaram a minha manifestação. De modo que passo diretamente à parte dispositiva, votando pelo conhecimento dos presentes recursos de embargos e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterados os termos da decisão originária. É o meu voto. Obrigado, conselheiro Marco Peixoto. Coloco em discussão o referido processo. Ninguém desejando discuti-lo, colhe os votos. Como voto, conselheiro Iradir Pietroski? Farei minha suspensão, presidente. Exatamente. Como voto, o conselheiro Renato Azeredo? Com o relator. Obrigado. Como voto, o conselheiro Alexandre Mariotti? Acompanho o relator. Opa! Obrigado. Como voto, o conselheiro Daniela Zago? Da mesma forma, acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado. Como voto, a conselheira Letícia Aires Ramos? Acompanho o relator, senhor presidente. Ok. Obrigado. Então está aprovado por unanimidade o processo 30265-24, Executivo Municipal de Bagé. Prossiga, conselheiro Marco Peixoto. Vamos para Santana da Boa Vista. Isto. Recurso de embargos 0097370021, Vladimir Kiel e outros advogados, são os procuradores. Esse recurso é contra a decisão que negou o registro e atos de admissão decorrentes por contratação de tempo determinado. O órgão técnico analisou as razões recursais
e sugeriu o não provimento. O MPC opina pelo conhecimento e pelo seu não provimento. No mérito, passa o voto. No mérito, entendo que as contratações por tempo determinado, analisadas, continuam não merecendo a chancela dessa corte, uma vez que foram destinadas ao atendimento das necessidades permanentes do município. Dessa forma, nos termos do material previamente disponibilizado, em sintonia com as manifestações técnico-ministerial, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo inalterados os termos da decisão recorrente. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Marco. Coloco em discussão o referido processo. Ninguém desejando discutir, colhe os votos. Como voto, o conselheiro Iradir Pietroski. Estou acompanhando o relator. Obrigado. Como voto, o conselheiro Renato Azeredo. Com o relator. Obrigado. Como voto, o conselheiro Alexandre Mariotti. Também com o relator. Obrigado. Como voto, a conselheira Daniela Zago. Também acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado. Como voto, a conselheira Letícia Aires Ramos. Da mesma forma, acompanho, senhor presidente. Obrigado. Está aprovado por unanimidade o voto do conselheiro Marco Peixoto em relação ao processo 9737-210. Prossiga, conselheiro Marco. O último processo é o Executivo Municipal de São Borja. É o recurso embargos, números 019-258-0200/21. João José Duarte, o interessado, e os advogados Vladimir Kelly e outros. Esse recurso embargos é contra a decisão que negou o registro ao ato de aposentadoria do senhor João José Duarte. O órgão técnico analisou as razões e sugeriu o não provimento do recurso. O MPC opina pelo conhecimento e por seu não provimento. E o meu voto, onde registro que, devido à antecedência, foi disponibilizado a todos os jogadores, expressei todas as razões e fundamentos que embasaram a minha manifestação. Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso embargo e no mérito do seu provimento, a fim de registrar o ato de aposentadoria do servidor antes de edificar. É o meu voto. Obrigado, conselheiro Marco. Coloco em discussão o referido processo. Se ninguém deseja discuti-lo, colhe os votos. Como voto, o conselheiro Iradir Pietroski. Estou acompanhando o relator. Obrigado. Como voto, o conselheiro Renato Azeredo. Ô, Renato. Como vota o conselheiro Alexandre Mariotti. Senhor presidente, esse também é um processo interessante. Eu tendo a acompanhar o bem fundamentado voto do relator, mas eu gostaria de ter visto os autos. Ok. O processo 19.258.21.1 vai com vistas ao gabinete do conselheiro Alexandre Mariotti. Concluíste a pauta, conselheiro Marco? Sim, senhor presidente. Continuo. Muito obrigado. Continuamos, então. De imediato, concedo a palavra para o relato da sua pauta, do processo do item 3 da sua pauta, o último, conselheiro Iradir Pietroski. Renovando a saudação, senhor presidente, também gostaria de me somar aos cumprimentos ao conselheiro Miola, na presidência da Tricão, e cumprimentar também o conselheiro Peixoto, o conselheiro substituto Loureiro, que fazem parte da diretoria da nossa associação. Sucesso a todos. Retorno, então, ao item 3 da minha pauta, processo 27.070 para 20 dígito 0. Trata aqui também de recurso de embargos, este interposto pelo senhor Paulo Roberto Bayer, que busca reformar as alíneas B e G da decisão relativa ao mesmo processo recorrido no expediente anterior, inspeção especial número 4032/16, dígito 6. O órgão técnico opina pelo não provimento do recurso em função da insubsistência dos argumentos apresentados pelo recorrente. O MPC opina pelo não provimento do recurso. Esse é um breve relatório. Em relação ao mérito, entendo que as pretensões do recorrente não podem ser atendidas frente ao fato de que os substratos em que se baseia o presente apelo não apresentam novos elementos capazes de modificar as razões que fundamentaram o deciso de primeira instância. Ao término do trabalho de campo da inspeção original, tornou-se evidente que algum dos problemas detectados não pode ser acreditado exclusivamente à empresa de saúde, mas também à prefeitura local, que não estruturou adequadamente um sistema de controle e fiscalização da execução do ajuste.
ou ainda a deficiências estruturais do Hospital Municipal. Dessa maneira, analisando o seu conjunto de fatos, é improcedente a pretensão do embargante, de modo que sou pela manutenção do item G da decisão recorrida. Por fim, em relação à penalidade pecuniária, os argumentos levantados pelo embargante não revelam elementos novos capazes de afastar ou mesmo modificar os fundamentos que embasaram a decisão, a quo, levando em conta que os apontamentos permanecem na sua integralidade. Por conseguinte, entendo que deve ser mantida a penalidade pecuniária imposta, no exato quanto ao que foi estabelecido. Ante o exposto, e em conclusão geral, em consonância com os substratos lançados pela área técnica e pelo agente ministerial, estou votando aqui também pelo conhecimento do recurso de embargos e, no mérito, pelo seu não provimento. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Iradir Pietroski. Coloco em discussão o referido processo. Se ninguém deseja discuti-lo, colhe os votos. Como vota o conselheiro Marco Peixoto? Eu acompanho o relator. Obrigado. Como vota o conselheiro Renato Azeredo? Como vota o conselheiro Alexandre Mariotti? Também com o relator. Obrigado. Como vota a conselheira Daniela Zago? Acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado. Como vota a conselheira Letícia Aires Ramos? Acompanho o voto do relator. Obrigado. Então está aprovado por unanimidade o processo 2707020, Executivo Municipal de Santo Antônio da Patrulha, relatado pelo conselheiro Iradir Pietroski. Concluíste a pauta, né, conselheiro? Assim concluir a pauta e agradeço, senhor presidente. Obrigado. Passamos de imediato à pauta do conselheiro substituto Alexandre Mariotti, em substituição ao conselheiro César Miola. A palavra está à sua disposição, conselheiro. Senhor presidente, renovando saudações, informo que todos os votos que relatarei foram disponibilizados com antecedência e que, portanto, o relato será sucinto. E, assim sendo, retomo a pauta pelo seu item 2, o processo 11.266.0200.21.0, o recurso de embargos contra decisão da... Foi a primeira Câmara, isso? Bem, o fato é que nessa decisão foi imposta a multa, decisão cameral foi imposta a multa de R$700 ao senhor Silon Rodrigues da Silva, e o embargante ataca esse aspecto da decisão, apresentando argumentos em relação aos itens 1.3, cargos em comissão, funções gratificadas, 1.3.1, definição de requisitos mínimos de escolaridade, incompatíveis com as atribuições e responsabilidades do cargo, e 1.3.2, cargo em comissão cujas atribuições não se amoldam ao Conselho de Direção, Chefia e Assessoramento, ainda sob o item 2, receitas, e subitens 2.1 e 2.1.1, respectivamente, receitas tributárias, IPTU e ITBI, e desatualização de planta genérica de valores. E, quanto aos demais tópicos, também apresenta argumentação, requerendo, ao final, o afastamento da sanção pecuniária ou sua redução. O órgão técnico do Ministério Público opinam ambos pelo não provimento da resignação e, no voto, eu estou entendendo que, presentes os requisitos que autorizam o conhecimento da insurgência, conheço dela, exceto em relação aos achados que dizem que os cargos em comissão, uma vez que, conforme declarado pelo próprio recorrente, a decisão originária afastou o apontamento do ponto 3, aí incluída a cogitada negativa executoriedade da correspondente legislação reguladora. Com isso, no particular, descaracterizou-se o pressuposto recursal necessário da sucumbência, descabendo, então, em sede recursal, discutir-se a matéria. No mérito, não procedem os argumentos trazidos pelo recurso e, assim sendo, voto pelo conhecimento do presente recurso, salvo no tocante aos itens que cuidaram de questões vinculadas a casos comissionados, e no mérito, em consonância com o posicionamento da órgão técnico do Ministério Público de Contas, do seu não provimento, mantendo-se decisão atacado por seus próprios fundamentos. É como voto. Obrigado, conselheiro Mariotti. Coloco em discussão o referido processo. Ninguém desejando discuti-lo, colhe os votos. Como voto o conselheiro Marco Peixoto? Com o relator, senhor presidente. Obrigado. Como voto o conselheiro Iradir Pietroski? Também estou acompanhando o relator. Obrigado. Como voto o conselheiro Renato Azeredo? Com o relator, presidente. Obrigado. Como voto a conselheira Daniela Zago?
Também acompanho o voto do conselheiro relator Alexandre Mariotti. Obrigado. Como vota a conselheira Letícia Ramos? Com o relator, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Está aprovado por unanimidade o voto do conselheiro Alexandre Mariotti em relação ao processo 11.266.21.0. Prossiga, conselheiro Mariotti. Passo então o relato do processo número 3 da pauta, o pedido de revisão, processo número 13.983.0200.21.7, que dirige-se contra um processo julgado pelo Tribunal Pleno e relatado pelo nosso decano, o conselheiro Gil Lorenzon, que fez o exame da legalidade dos atos de admissão relativamente ao Executivo Municipal de Itapejara. E nesse julgamento se negou o registro a 3 atos adicionais ouvidos por concurso público, porquanto ausentes documentos considerados imprescindíveis à demonstração da validade do competitório no que diz respeito às provas práticas. Esse feito, então, foi submetido ao Tribunal Pleno para efeitos de antecipação de tutela e, por unanimidade, inclusive com manifestação favorável do Ministério Público, foi concedida a antecipação da tutela em relação aos 3 casos discutidos nesses autos. Manifestaram-se a seguir o órgão técnico do Ministério Público e ambos manifestaram-se pela admissibilidade do pleito e sua procedência para registrar os ingressos dos senhores Maurício dos Santos, Denis Benelli Nunes e Reni Paza. E, considerando a convergência do órgão técnico, do órgão ministerial e mais os argumentos trazidos no corpo do voto, eu estou concluindo que existe razão ao proponente e, em face do exposto, defiro e julgo procedente a revisão proposta para registrar as 3 admissões ora indicadas no modelo 2, título 1, item 053, e excluir as alíneas B a H do decisório ACO. É, em resumo, o voto. Obrigado, conselheiro Mariotti. Coloco em discussão o referido processo. Ninguém desejando discuti-lo, colhe os votos. Como voto o conselheiro Marco Peixoto? Com o relator, presidente. Obrigado. Como voto o conselheiro Erdir Pietroski? Estou acompanhando o relator. Obrigado. Como voto o conselheiro Renato Azeredo? Com o relator, presidente. Obrigado. Como vota a conselheira Daniela Zago? Da mesma forma, acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado. Como vota a conselheira Letícia Aires Ramos? Da mesma forma, acompanho. Obrigado. Então está aprovado por unanimidade o processo 13.983.21.7, Executivo Municipal de Itapejara, proferido pelo conselheiro Alexandre Mariotti. Prossiga, conselheiro. Prossigo, senhor presidente, abordando o quarto e último item da pauta, o processo 22.578.0200.21.5, um recurso de embargos referente à decisão proferida no processo 962.0200.19.0, contas de governo do exercício 2019, Executivo Municipal de Arroio do Tigre, interposto pelo senhor Marciano Ravanello. A questão aqui é a emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas de governo do senhor Marciano Ravanello, administrador do Executivo Municipal de Arroio do Tigre, no exercício 2019, com fundamento no artigo 2º da Resolução TCE, número 1009 de 2014. E o recurso de embargos, então, pretende reverter essa decisão, apresenta argumentos para tanto, particularmente em relação à insuficiência financeira, que foi fundamental para a conclusão da decisão recorrida. O processo foi submetido ao órgão técnico do Ministério Público, ambos manifestando-se pelo não provimento da conformidade, e no voto eu estou argumentando que as inconformidades versaram sobre o dispositivo legal que constitui a essência da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, o parágrafo 1º do artigo 1º da referida lei, havendo de ser sopesado o expressivo desequilíbrio financeiro verificado. Ademais, ao ditado demonstrou inconsistências registrais importantes, idôneas a desfigurar a realidade da contabilidade municipal, que são fatores que ostentam relevância e criticidade. E, nessa linha de argumentação, eu entendo que o parecer desfavorável é de ser mantido e, assim sendo, em consonância com o órgão técnico do Ministério Público de Contas, estou votando pelo conhecimento do presente recurso e no mérito do seu não provimento, mantendo-se por seus próprios fundamentos a decisão fustigada. É como voto.
Obrigado, conselheiro Mariotti. Coloco em discussão o referido processo. Se ninguém... Senhor presidente, Sim. Sim. gostaria de trazer apenas a reflexão, tanto do relator como dos demais julgadores. Eu observo e efetivamente, se olhasse de uma forma isolada o exercício 2019, acompanharia com tranquilidade o voto do eminente relator, porque ali houve uma insuficiência de 2.822.000, inclusive maior do que o primeiro ano de exercício, que é 2017, de 2.669.000. Mas esse tribunal tem olhado com uma maior amplitude, porque muitas vezes, quando chega para julgamento de determinado exercício, se tem a oportunidade de observar a evolução da gestão como um todo. E no caso aqui, nós observamos que em 2020, essa insuficiência financeira atinge um montante de R$287 mil, o que demonstra uma melhora assim, substancial, uma redução dessa insuficiência aqui. Eu não tenho o exercício 2016 aqui, até que seria importante, porque nos permitiria observar como recebeu, então, este gestor em termos de insuficiência financeira. Mas aqui eu não sei se não seria o caso de nós revertermos e darmos provimento. Sem som. Tem um... Oi, eu estou sem som? Agora, voltou. Voltou? Pode continuar. Tá bem. E houve uma melhora substancial, então, para um montante de 287 mil. Toda evidência que ainda se trata de uma insuficiência financeira, mas não substancial a ponto de remeter a um parecer desfavorável diante do montante do orçamento daquele município, na visão desse julgador. Não sei se seria o caso, então, de nós considerarmos isso. Estou trazendo a reflexão, porque nós estamos em discussão na matéria. É um dado importante, certamente, conselheiro Renato, mas não me parece que descaracterize as conclusões do voto que acabei de prolatar. Mantém o voto. Sim. Conselheiro Renato? Não, então, senhor presidente, eu vou com a máxima vênia, eminente relator, e já com esses argumentos são trazidos aqui, e no momento ainda era uma discussão, né? Mas então eu respeitosamente vou abrir uma divergência no sentido, então, de dar provimento ao presente recurso, e aqui adoto como fundamento os argumentos que trouxe, a jurisprudência consolidada, então, no Tribunal Pleno, que procura ter esse olhar mais extensivo, observando a gestão como um todo. E como, no final da gestão, que é o exercício 2020, o montante chega a 287 mil, eu não entendo o suficiente para se encaminhar um parecer desfavorável. Como eu voto, então, abrindo divergência, senhor presidente. Ok. Então, aberta a divergência no processo ainda de discussão pelo conselheiro Renato Azeredo. Como vota o conselheiro Marco Peixoto? Eu vou acompanhar a divergência, senhor presidente. Obrigado. Como vota o conselheiro Iradir Pietroski? Também estou acompanhando a divergência. Ok. Como vota a conselheira Daniela Zago? Excelências, com a vênia da divergência, irei acompanhar o voto do conselheiro relator Alexandre Mariotti e, de certa forma, também, então, acompanhar o voto da decisão ACO do conselheiro Marco Peixoto, ressalvando que, de fato, tem algumas decisões deste Tribunal Pleno, mas que não tem caráter vinculante, não há uma uniformização de jurisprudência, e neste caso, dadas as peculiaridades do caso concreto, entendo por acompanhar o voto do conselheiro relator. Ok. Como vota a conselheira Letícia Aires Ramos? Com a máxima vênia à divergência inaugurada pelo conselheiro Renato, eu vou acompanhar o voto prolatado pelo conselheiro substituto Alexandre Mariotti. Ok. Estabelecido o empate, 3-3, e essa presidência vai pedir a suspensão para uma melhor análise antes de me posicionar com relação a este voto, visto que estive nos últimos 2 dias em Brasília e não me aprofundei nesta questão do voto em tela. Então, peço a suspensão e logo, nos próximas sessões, trarei o meu voto de desempate, ok? Concluída a pauta, conselheiro Mariotti? Sim, senhor. Ok, obrigado.
Coloco a palavra à disposição dos conselheiros substitutos e dos representantes do Ministério Público de Contas e da Procuradoria-Geral do Estado, se assim o desejarem. Sim, doutor Eusébio Fernando Rusch. Está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, conselheiro Alexandre Postal, na presidência dos trabalhos dessa sessão do Tribunal Pleno. Saúdo os demais conselheiros, titulares e substitutos, conselheiras substitutas, conselheiros substitutos, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Geraldo da Camino, secretária Débora Pinto da Silva, Fernanda Pires Almeida, as pessoas dessas servidoras, os demais servidores da casa. Saúdo também os advogados, gestores e aqueles que nos acompanham pelos canais virtuais. Senhor presidente, gostaria de fazer coro aos que me antecederam na saudação ao conselheiro César Miola, que no dia de ontem assumiu a presidência da Tricom, honroso cargo e que nos orgulha por demais, a todos nós gaúchos, com toda certeza. Assisti à cerimônia de posse na data de ontem pela sala virtual e foi uma bela cerimônia. Também quero cumprimentar o conselheiro Marco Peixoto, o conselheiro substituto Roberto Loureiro, que assumiram diretorias na Tricom, e também saudar o decano dessa casa, conselheiro Algir Lorenzon, que foi reconduzido a uma diretoria do Instituto Rui Barbosa, e também homenageado na data de ontem pelo seu jubilamento, pelo seu decanato, e a todos nós deixou muito emocionados e muito orgulhosos. Então, senhor presidente, essa fala em meu nome pessoal, em nome da minha instituição, a PGE, e quero dizer que sempre estarei à disposição dessa Corte de Contas e da Tricom, no que for possível contribuir e colaborar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eusébio Fernando Rusch, que fala em nome da PGE. Inscrita a conselheira substituta Heloísa Pitinini. Está com a palavra. Tanto se posicionou no sentido de que essa instituição, tão logo possível, voltasse a funcionar de forma presencial. Esse sopro de vida, conselheiro, que eu consigo hoje perceber na sua posição desde o ano passado, eu encontro quando vejo os nossos representantes, excelentíssimos conselheiros e conselheiros substitutos nos representando em instituições da magnitude da Tricom, da Procom, do IRB. Eu queria cumprimentá-los a todos, desejar que sejam muito profícuos os seus trabalhos, que contem conosco, e gostaria aqui de fazer menção ao histórico do conselheiro Miola, do conselheiro Lorenzon, enormes históricos, cumprimentar o conselheiro Marco Peixoto, com quem eu tenho admiração e estima, e cumprimentar os meus colegas, doutores Roberto Loureiro e Daniela Tunda, que serão blindados, foram blindados e permanecem nas diretorias dessas instituições. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Elisa. Temos que ter os sopros e retomando as atividades como vamos, se Deus quiser, o país e o mundo, e retomando gradativamente a vida normal. Concedo a palavra ao nobre conselheiro Renato Azeredo.
Senhor presidente, cumprimento novamente Vossa Excelência, na sua pessoa, estendo a todos os demais, apenas fazendo o registro de que na primeira oportunidade acabei não fazendo referência. Fala um pouquinho mais alto, conselheiro Renato, não estou ouvindo nada. Desculpa, conselheiro Peixoto, estou falando mais alto agora então, sim. está ouvindo bem? Olha, com a homem Agora tão sim. forte, a voz tão baixa. Conselheiro, não, no primeiro momento acabei não fazendo registro, porque acabei fazendo registro de uma situação nova, que era a presidência do conselheiro César Miola, mas também, então, agora gostaria de fazer o registro e cumprimentar, porque foi reconduzido a uma nova condição junto à Tricom o conselheiro Marco Peixoto, assim como o conselheiro Algir Lorenzon junto ao IRB, mesmo se aposentando, ele vai seguir vinculado àquela instituição, e também em razão da sua homenagem, e também a conselheira Daniela Zago junto à Audicom. Ontem tivemos inúmeras posses, as quatro entidades tomam posse de forma conjunta, então faço esse registro. É a Tricom, a Audicom, o IRB e a Abracom, se não me engano. Então, feitos os registros, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Renato. Ninguém mais desejando se manifestar. Eu declaro encerrada a presente sessão, convocando para a 5ª sessão plenária do exercício de 2022, no dia 9 de março de 2022, às 14 horas, no plenário Gaspar Silveira Martins e na sala virtual deste Tribunal de Contas do Estado